Sabe aquela bandeja que chega numa festa cheia de pequenas obras de arte para comer? Cheia de cores, texturas e aromas que prometem uma explosão de sabor em uma única mordida? Pois é, essas pequenas porções são a alma de qualquer recepção. Mas de onde elas vieram? A resposta está numa história fascinante que começa muito antes do que a gente imagina. Olha só para isso. Cada pecinha é um convite. Mas afinal, o que são esses sofisticados hors d'oeuvres? E qual é a verdadeira origem deles? Eles são muito, mas muito mais do que simples comidinhas de festa. Tem toda uma história por trás. A primeira pista, claro, está no próprio nome. Hors d'oeuvre, em francês quer dizer literalmente fora do trabalho. Isso porque, na origem, eles eram servidos fora da refeição principal, que era considerada o trabalho do jantar. Era tipo um prelúdio, sabe? Uma preparação para a grande experiência que ainda estava por vir. Então, nossa jornada começa lá na França do século XVII. Foi ali que uma mudança na etiqueta de como se servia o jantar acabou dando origem a essas pequenas maravilhas. Naquela época, a nobreza costumava jantar no estilo service à la francesa, que era basicamente uma mesa gigantesca com todos os pratos servidos de uma vez só. Mas aí veio uma revolução, o service à la russe. Nele, os pratos eram servidos um depois do outro, em sequência. E essa foi a grande virada. Com a espera entre os pratos, surgiu a necessidade de entreter o paladar dos convidados. E foi assim nasceram os hors d'oeuvres. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Aqueles hors d'oeuvres mais formais foram evoluindo até chegar no que a gente hoje chama de finger food, um conceito bem mais moderno, dinâmico e, claro, super criativo. E tem até uma lenda urbana super divertida sobre isso. Dizem que a atriz Joan Collins exigia aperitivos que ela pudesse comer só com a ponta dos dedos, tudo para não estragar o batom vermelho dela. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas a história captura perfeitamente o apelo prático e todo o glamour do finger food. E a diferença entre o antes e o depois é gritante. O canapé tradicional seguia quase uma fórmula matemática. Tinha a base, o creme, o recheio e a decoração. Era bem previsível. Já o finger food moderno, ele quebrou todas as regras. A apresentação pode ser em colheres, copinhos, até dentro de coisas comestíveis. Isso deu para os chefes uma tela em branco para soltar criatividade. Mas mesmo com toda essa liberdade, existem alguns segredos. Ou melhor, regras de ouro, que garantem o sucesso de uma pequena porção. Vamos conhecer esses princípios fundamentais. Basicamente, são 3 princípios que não dá para ignorar. Primeiro, o tamanho. Tem que ser de no máximo 2 mordidas. Assim fica fácil comer enquanto se conversa. Segundo, o frescor é inegociável. Tudo tem que ser montado na última hora. E por fim, a regra mais importante de todas, o equilíbrio. É aqui que a mágica realmente acontece. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo. Não é só comida, entende? Cada pequena porção é pensada para ser uma experiência completa, uma narrativa com começo, meio e fim. Ela precisa ser memorável. E essa história é contada através da harmonia. Dá uma olhada nesse gráfico. Os chefes buscam um equilíbrio perfeito entre os sabores: doce, salgado, ácido, as texturas, crocante, macio, cremoso e até as temperaturas, quente e frio. Tudo isso, junto com o aroma e a aparência, cria uma sinergia que torna a mordida inesquecível. E para entender esses princípios na prática, não tem nada melhor do que dissecar a forma mais clássica de todas, o canapé. E olha que legal essa curiosidade. Canapé, em francês, significa sofá. A analogia é simplesmente perfeita. A base serve como um sofazinho onde os outros ingredientes vão se sentar. A estrutura clássica de um canapé é construída em 4 camadas essenciais. Vamos desvendar cada uma delas, uma por uma. Tudo começa com a base. É o alicerce de tudo. Tradicionalmente, era pão torrado, mas hoje em dia pode ser qualquer coisa que dê estrutura, desde um disquinho de polenta até uma fatia crocante de pepino. Isso abre espaço para opções mais leves e bem criativas. Logo depois, vem o creme. Ele funciona como a cola deliciosa que une tudo. Além de fixar o ingrediente principal na base, ele adiciona umidade e uma camada extra de sabor. É a ponte entre a base e a estrela do canapé. E aqui está o coração do canapé, o item principal. É ele que define o caráter, o sabor dominante da criação. Pode ser um camarão suculento, uma fatia de salmão defumado, um pedaço de queijo especial. É a estrela do show. E, para finalizar, a decoração.
Mas não se engane, não é só para ficar bonito não. Uma erva fresca, uma raspinha de limão ou até uma flor comestível. Tudo isso adiciona aroma, um sabor que complementa e muitas vezes uma textura surpreendente. É funcional e elegante ao mesmo tempo. Bom, agora que a gente já entendeu o clássico, vamos explorar a incrível diversidade que existe hoje em dia. O universo dos hors d'oeuvres vai muito, muito além do canapé tradicional. De um lado, a gente vê tortinhas que honram a tradição, do outro, criações que parecem ter saído de um laboratório de gastronomia molecular. Isso prova que esse campo está sempre se inovando. O clássico e o moderno convivem e um inspira o outro. E as formas são praticamente ilimitadas. A gente tem desde espetinhos mediterrâneos super frescos e simples, até sofisticados profiteroles salgados recheados com cremes complexos. Cada formato abre um novo mundo de possibilidades de sabores e texturas. No fim das contas, essa jornada nos mostra que os hors d'oeuvres são como um microcosmo da própria gastronomia, uma mistura de história, técnica e uma criatividade que não tem fim. O que nos leva a pensar, se cada mordida é uma história, qual será o sabor da próxima?